Seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta de hoje, nós vamos falar da Covid-19. Um dos fatores de riscos que muito tem assustado a população é a diabetes. Para tirar todas as dúvidas em relação à evolução desse assunto, que muda a cada momento, eu recebo o especialista, o doutor Marcelo Natividade, que vai conversar com a gente sobre este assunto, as evoluções, os estudos, os riscos e os cuidados que a população deve tomar nesse momento. Doutor, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor, começando, né, a diabetes tem sido apontada aí como um dos maiores riscos aí, os pacientes que têm a doença são colocados aí no grupo de risco, né, e merece atenção e muitos cuidados nesse momento. Eu gostaria que o senhor nos explicasse, num primeiro momento, o porquê disso tudo e como para que a gente possa aí também avançar nos assuntos, mas eu acho importante uma explicação introdutória, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Então, veja, o paciente com diabetes, assim, pacientes cardíacos e tudo mais, eles têm, claro, um risco maior de quando virem a pegar a Covid, de ter uma evolução um pouco mais complicada do que aquele paciente que provavelmente não tem nenhuma dessas comorbidades, tá? Mas isso não quer dizer, por exemplo, que o paciente que tenha diabetes, ele tem mais chance de pegar Covid do que aquele que não tem diabetes. Não, as chances são iguais. A evolução durante o processo em que você adquire a doença é que pode ser um pouco mais difícil daquele em relação a que não tem o diabetes, entende? Mas a chance de você vir adquirir a doença é a mesma. Quer dizer, então, os cuidados para os pacientes que são diabetes são os mesmos daqueles que não são diabetes. Quer dizer, lavar a mão, manter esse distanciamento social, não é? Se possível, quando possível, né, permanecer mais em casa, sair somente se for necessário, evitar aglomerações, não é? Manter as suas medicações extremamente muito bem controladas, manter a taxa glicêmica, no caso dele, mais bem, no caso, equilibrada. Quer dizer, esses cuidados são importantes, entende? Mas eles têm a mesma facilidade de pegar como qualquer outro paciente. Agora é importante, né, esclarecer, a gente sabe realmente que o contágio, para qualquer um, né, as chances são a mesma. Porém, o que começa a assustar um pouco é a evolução da doença nos pacientes, por exemplo, que têm comorbidades, e um dos exemplos é a diabetes, por exemplo, no estado de São Paulo está no alto aí das mortalidades em relação à questão da Covid-19, para quem tem comorbidade, logicamente, junto de doenças cardíacas e também da hipertensão, que geralmente é um fator que anda muito próximo à diabetes. Doutor, agora a pergunta é mais detalhada. Qualquer pessoa que tem diabetes, pegou o Covid, ela vai evoluir para um caso mais grave ou isso também não é verdade? São algumas pessoas e aí eu gostaria que o senhor explicasse mais sobre isso. Então, é uma excelente pergunta. Veja, não é porque a pessoa tem diabetes que ela vai evoluir para um processo mais complicado, entendeu? Dos pacientes que têm diabetes, seja o diabetes tipo 1, aquele insulino dependente, seja o tipo 2, né, o não dependente, os pacientes que terão uma pior evolução, justamente são aqueles pacientes que estão mais mal monitorados, quer dizer, são mais mal cuidados, vamos dizer assim, né? Eles estão com uma taxa glicêmica média maior que o outro paciente que é diabético, que está muito bem controladinho. Então, aqueles pacientes mal controlados, eles vão ter uma pior evolução. Isso não vou dizer que tem assim, uma certeza de 100%, mas eu diria que quase isso. Eles vão evoluir pior do que aqueles pacientes que estão mais bem, no caso, monitorados. Tá? Por quê? A gente sabe que o vírus ele entra por um receptor chamado de ECA2 ou ACE2, né? ACE2, tá? Sem entrar muito em muitos detalhes, são portas que ele vai entrar no indivíduo. Muito bem. Esses receptores, eles se espalham pelo corpo inteiro, né? Eles são mais comuns, por exemplo, no sistema, claro, respiratório superior e no pulmão. Mas eles também têm, eles estão, digamos, presentes também no intestino, eles estão presentes também
no fígado, no pâncreas, no rim, não é verdade? E no cérebro, não é? Então, tanto é que você tem, em muitos pacientes, uma evolução renal ruim. Você vai ter, às vezes, muitos pacientes com lesão cerebral, entendeu? Então, digamos, receptores, eles estão presentes em todos esses órgãos. No caso do pâncreas, não é? Para o pâncreas também ter esse receptor, nós entendemos que o vírus ele pode agredir a célula beta do pâncreas, tá? E isso vai fazer com que haja uma disfunção pancreática, não é? Levando a esse indivíduo, inclusive, desenvolver diabetes, caso ele não tenha, entendeu? Então, aí que nós poderíamos dizer que surgiria, será que é um terceiro tipo de diabetes, né? Porque esse paciente que não tinha diabetes, por exemplo, ele pegou, o vírus entrou pelo pâncreas, tá? Ele acabou desenvolvendo um diabetes. Será que esse diabetes ele é persistente? Ele vai ter uma remissão após a cura da virose? Ele vai continuar? De que maneira que ele vai continuar? Como é que vai ser esse comportamento? Essa é uma pergunta, tá? Uma outra pergunta é o seguinte: esses pacientes estão mal monitorados, por exemplo, que já têm diabetes, estão mal monitorados, né? Até é um trabalho que agora saiu numa revista de renome, né? Que é da Cell Metabolism, que foi de dois pesquisadores aqui da FAPESP, aqui do Instituto de Biologia da Unicamp, em associação com o Departamento de Bioinformática aqui da USP, não é? Eles conseguiram in vitro comprovar o seguinte, que quando você tem um aumento de taxa de açúcar, né, no sangue, os monócitos, são células de defesa, eles captam este açúcar. Como eles são células, né, que vão defender, eles vão atacar o vírus. O vírus, percebendo este maior acúmulo de açúcar, ele se beneficia disso e aumenta a sua replicagem. Então, este vírus ele vai se multiplicar em muito maior intensidade, de maneira que esse monócito, quando esse vírus, por exemplo, alcança os alvéolos do pulmão, ele vai poder gerar aquela chamada tempestade inflamatória intensa, que muitas vezes leva o indivíduo ao óbito. Ou seja, está estabelecido in vitro, claro, não é? De que eles pegaram, inclusive, fizeram a contraprova, né? Colocaram uma substância chamada D2G, que ela bloqueia a absorção de glicose. E nesses pacientes, quando você tinha essa diminuição de oferta de glicose, o vírus diminuía intensamente a sua replicagem. Tá? Então, eles conseguiram comprovar em laboratório, não é, de que quando você tem um aumento de taxa de açúcar, isso favorece o quê? Um maior aumento daquela fase, né, de tempestade inflamatória e podendo complicar muito a situação desse paciente. Então, esse é um dado muito importante. Então, os diabéticos que estão mal, digamos, monitorados, que estão mal conduzidos em termos de taxa de açúcar, esses diabéticos provavelmente vão ter uma evolução pior, porque eles vão ter uma tempestade citotóxica, que é aquela fase grave da doença, com muito mais intensidade do que aqueles pacientes que não têm uma taxa de açúcar tão elevada assim, entendeu? Então, por isso que o diabetes ele mal administrado, ele é um risco maior. Né? Então, isso Agora, doutor, é uma coisa importante. interessante. É importante dentro desse contexto, até para a gente tentar, né, trazer informação e de repente até uma questão de calma para a população, porque muitos indivíduos, né, acabam entrando em pânico. Eu sou diabético, estou no grupo de risco, né? É importante falar, uma diabetes bem controlada, onde a pessoa mantém com medicação, com a dieta, os níveis de açúcar, muitos conseguem até dentro do normal mesmo, né? Sem passar do limite. Esse diabético, ele chega muito próximo a uma pessoa que não está no grupo de risco? Chega muito próximo. Por isso que eu falei assim, nós consideramos o diabetes de risco basicamente aquele diabético mal controlado, entendeu? Tanto o tipo 1 quanto o tipo 2. Mas se ele está muito bem controladinho e tudo mais, ele vai estar próximo daquela pessoa que não é diabética, entendeu? Tá? Então, não é
todo mundo que tem diabetes ficar em polvorosa, não. Aliás, muito pelo contrário. Os que têm diabetes estão bem controlados, continuem mantendo esse bom controle, boa alimentação, o exercício mínimo possível dentro das suas possibilidades, não é? Aqueles alimentos mais, digamos, saudáveis, manter a sua medicação, não vai atrás de fake news, um remédio X provoca Y, então não vou tomar. Não, mantenha a orientação do seu médico, mantenha o seu controle, a sua ponta de dedo, boa alimentação, exercício. Esse indivíduo ele vai ter um risco muito próximo daquele que não é. Quer dizer, nós estamos falando assim, quer dizer, que leva maior preocupação, justamente são aqueles indivíduos mal controlados, né, que infelizmente é uma grande maioria da nossa população de diabéticos, né, é a nossa grande maioria. Então esses indivíduos, mesmo estando agora mal controlados, que isso seja um momento de você encontrar aí uma razão maior para ter um melhor controle, entendeu? Quer dizer, buscar esse melhor controle, porque com certeza isso vai te favorecer caso você venha adquirir essa patologia. É importante ressaltar, doutor, a diabetes, nos seus primeiros sintomas, ela é uma doença silenciosa, por isso que acontece de muitas pessoas vão descobrir a glicemia está em 300, 400, já ouvi casos incríveis de 600, 700, e eu não sei qual que é o parâmetro que chega, né, uma glicemia. O que a gente sabe é o quê? Que em jejum acima de 120 é muito perigoso e quando você faz a ingestão de alimentos acima de 200, e eu gostaria de saber, dentro disso, né, o que a gente pode analisar nessa questão dos parâmetros. Olha, na realidade, de uns anos para cá, está até uma classe que o pessoal chama de pré-diabetes, né? Eu, de maneira muito particular, eu não gosto de chamar que o indivíduo seja pré-diabético, né? Eu brinco, não tem pré-grávida, né? Tem uma gestação em curso. Então, o que acontece? Esses indivíduos que geralmente eles acordam de um dia para o outro, eu estou diabético, né? Na realidade, eles já vinham tendo alguns sinais 10, 12, 15 anos antes deste desfecho, tá? Hoje nós conseguimos monitorar isso através de um exame muito simples chamado de hemoglobina glicosilada, tá? O que ela faz? Tudo que a gente consome de açúcar, né, ou de alimentos que se convertem em açúcar, eles se aderem a uma hemoglobina do nosso sangue, tá? Específica. Muito bem. Essa aderência ela vai ficar de uma porcentagem específica, por exemplo, para pessoas que não têm elevações diárias, quer dizer, grandes de açúcar, essa aderência vai de 4,5% até 5,5% de aderência. Muito bem. E esse é um exame muito bom, porque ele mede para trás, ele mede 90 dias para trás. Então não importa se você comeu hoje um brigadeiro, você pode fazer a sua hemoglobina glicosilada, que ela vai mensurar 90 dias anteriores à data de hoje, tá? Quer dizer, a média de consumo de açúcar. Então, por exemplo, um indivíduo que é normal, que não tem um famoso pré-diabetes, ele vai ter essa hemoglobina glicosilada em torno de 4,5% até 5,5%. Nós entendemos que acima de 5,5%, ou seja, 5,6% de aderência de açúcar nesses exames, até 6,4% de açúcar, nós consideramos como se fosse um pré-diabetes. Então, o indivíduo não é diabético, mas também não está normoglicêmico. Ele já tem pequenas variações de taxas de açúcar ao longo do dia. Acima de 6,4%, ou seja, 6,5%, 6,6%, nós já consideramos esse indivíduo já diabético, ou seja, nasceu a criança, não é? Mas por que a gente se preocupa com esse pré-diabetes? Porque é o seguinte, essa pequena elevação da média de açúcar, não é, que vem ocorrendo de maneira muito silenciosa, não é, ela já provoca micro e macro alterações nos vasos, entendeu? Ela já também provoca a chamada de glicotoxicidade, ela já vai matando a célula beta que produz insulina, lentamente. Então, de fato, um belo dia o indivíduo acorda diabético, de fato, porque essa célula sofreu lesão durante 10, 15 anos anteriores a esse desfecho, e o que culminou, de fato, do diabetes, digamos, se manifestar de maneira mais ampla.
entendeu? Então, hoje nós temos mecanismos de você monitorar isso e evitar que o indivíduo um dia acorde diabético. Então, hoje o nosso tratamento é muito mais precoce do que lá atrás, entende? Então, esses indivíduos, quer dizer, numa checagem normal, de um check-up, tem que pedir lá o hemograma, aquela glicemia, no caso de jejum ou não jejum, e essa hemoglobina glicosilada. É um exame simples, não é caro, é fácil de fazer e você vai ter aí uma noção do que está acontecendo com a sua média glicêmica dos últimos 90 dias, tá? Interessante, doutor. E aí, voltando, né, para o nosso assunto principal, que é a Covid-19. Existe uma diferença de risco entre o paciente que tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2? Já se evoluiu em estudo para saber em relação a isso se existe algum tipo de diferença, se alguma das duas é mais complicada e mais agressiva no caso aí da contaminação com coronavírus? E aí eu emendo com uma pequena dúvida também. O paciente que tem a diabetes diagnosticada, a partir do momento que ele tem a doença diagnosticada, já é de difícil controle ou também isso é mito, como o senhor explicou? E aí vai mais uma. O pré-diabético ele pode ser considerado grupo de risco para a Covid-19? Então, excelente pergunta. Veja, então vamos por etapas, né? O diabetes tipo 1, aquele insulino dependente, em relação ao insulino não dependente, né? A gente sabe, tem alguns artigos, veja bem, não é uma evidência A. Em alguns centros ou alguns artigos, constatou-se que os diabéticos que fizeram uso de insulina, não é? Eles tinham um risco um pouco maior do que aqueles diabéticos que não faziam uso de insulina. Mas eu acho que provavelmente isso devido eu acho que a dificuldade de você trabalhar isso durante a internação deste paciente, entendeu? Tá? Talvez o estresse, né? Você libera cortisol, libera um monte de coisa. Então, esses pacientes que já tinham uma maior, digamos, debilidade e que dependiam de insulina 100%, provavelmente eles tinham uma média glicêmica maior do que aquele que não era insulino dependente, tá? Então, o índice de mortalidade foi um pouco maior nesses pacientes, tá? O que nós temos assim, de um dado um pouco mais amplo, pelo menos eu não sou infectologista, eu sou endócrino, né? Mas eu sei de alguns artigos lá, vindo do chinês mesmo, lá, né? De Wuhan e tal, entendeu? Mas acho que precisa de mais estudos para você poder compreender melhor isso, né? Mas eu queria deixar muito tranquilo para os meus diabetes tipo 1 e mesmo os tipo 2, que o que vale mesmo do risco maior ou de menor. Aliás, veja bem, quando falo maior ou menor, é depois que você pegou a doença, não é? Agora, para os dois, o risco é igual a qualquer outro paciente, né? Isso eu volto a afirmar. O fato de ele ser diabético, ele não tem um risco maior de adquirir a doença do que aquele paciente que não é diabético, entendeu? O risco é igual. A evolução dos dois vai estar, claro, existe uma pequena diferença, teoricamente, para quem é insulino dependente, desde que ele tenha uma piora da sua taxa glicêmica durante a internação, do que aquele não dependente de insulina, tá? Mas eu acho que o principal disso tudo mesmo é como nós vamos lidar com essas variações glicêmicas durante a internação, tá? Porque a gente, como disse agora há pouco, né, essa variação, digamos, glicêmica muito elevada, ela favorece uma maior tempestade citotóxica, que justamente é aquela tempestade em que os alvéolos sofrem uma grande inflamação, não é? E o organismo, num desespero de tentar combater isso, ele lança a mão de todas as armas que ele possui, não é? Então, é como se um único dia tivesse furacão, tufão, maremoto, terremoto, tudo né, num momento só. Então, isso cria um certo exudato, né, nos alvéolos, dificultando essa troca gasosa. Tanto é que esses pacientes, né, que estão nessa fase inflamatória muito intensa tal, se não forem entubados, se não tiverem todos esses cuidados respiratórios, eles como se ele fosse morrer no seco, quer dizer, sabe assim, ele vai se afogar no seco, não é? E é interessante que esses pacientes eles têm uma boa expansão pulmonar. Eles não ventilam. Por quê? Porque está cheio de exudato, que seriam frutos dessa tempestade citotóxica,
que vai ser muito mais intensa quem tem uma taxa de açúcar mais descontrolada em relação àquele que não tem, entendeu? Não sei se eu fui mais claro, se Interessante. ficou um Não, pouco interessante. confuso. Foi bem específico e dentro disso surgem mais algumas dúvidas. Por exemplo, né? O senhor citou o cortisol, que tem sido muito falado nessas épocas de Covid-19. Não sei se é matéria para endocrinologista ou cardiologista, mas tem sido um fator também preponderante aí para pioras da Covid-19. O senhor pode falar um pouco sobre isso também? Então, é interessante que, veja, o cortisol, claro, é um hormônio de estresse. Quase, quer dizer, vários pacientes que estão em UTIs, não só pelo Covid ou não Covid, enfim, são aqueles pacientes politraumatizados, ou enfim, que necessitam de um cuidado intenso, todos eles têm, claro, um nível de estresse, de internação muito elevada, todos eles têm um cortisol elevado e que elevam a taxa de açúcar durante a internação. Então, provavelmente, isso é um fator de risco para quem tem Covid nessa situação, né? Porque isso provavelmente irá favorecer, né, uma maior fase, digamos, inflamatória. Mas o mais interessante disso tudo é que através desses, no caso, pesquisadores brasileiros, tal, não é? Eles conseguiram identificar o porquê disso, né? Porque uma coisa é você verificar no leito que o indivíduo tem uma taxa glicêmica maior, ele tem uma pior resposta inflamatória. Agora, o porquê disso, né? Então, isso foi muito importante, eles identificaram aquela questão, né, dos monócitos e tudo mais, que a taxa alta de açúcar piora essa fase inflamatória, porque provavelmente agora eles poderão entrar com alguma substância que bloqueiam esse aumento de glicose, essa oferta de glicose pelo qual o vírus responde mais intensamente, entendeu? Então, eu acho assim, eu acho que o cortisol de fato é um fator de estresse, ele eleva o açúcar, né? E esse estresse pode sim piorar a situação nesta fase inflamatória do indivíduo. Eu acredito nisso também. Isso é um fato. Entendo. Entendo, doutor. Agora o senhor citou um assunto, né, que é bastante curioso nesse momento, né? Você citou pessoas aí que de repente podem ter ficado diabéticas por ter contraído o Covid. E aí eu lhe pergunto, são pessoas que nunca tiveram tendências ou são pessoas que de repente estão nessa pré-diabetes? O que foi dito aí nos estudos e nos casos que vocês têm até agora? Então, aliás, essa é uma pergunta muito interessante, né? É uma dúvida que surgiu, porque, assim, até que agora tem um novo projeto, que é mundial, né? Participa de diversos continentes, Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte e tal, chamado de Covidiab, não é? Por quê? Vários centros observaram pessoas que não tinham histórico nenhum, veja, de aumento glicêmico lá para trás, não tinham esse tal de pré-diabetes, né? Quer dizer, não tinham uma variação da hemoglobina glicosilada, não tinham histórico de elevação nenhuma, mas que no decorrer da doença Covid-19, adquiriram diabetes, né? Inclusive com digamos, como se diz, algumas complicações sérias, né? Como cetoacidose, coma hiperosmolar, tal. Então, da onde veio, né? O que aconteceu, né? Então, sabe-se hoje, né, que o Covid, esse vírus, ele pode atacar a célula beta, né? Então, será que esse ataque vai fazer, quer dizer, fez nela uma lesão permanente, não é? Então, esse indivíduo ele vai, digamos, ele vai se curar do, digamos, Covid e vai se tornar diabético, né? Nós não sabemos. Será que isso vai se reverter lá na frente e ele volta, digamos, a não mais ser diabético, não é? Como se fosse, digamos, uma diabetes gestacional, né? Claro que de maneira grosseira, não é? Em que muitas pacientes têm durante a gestação e passa a gestação, ela, pelo menos de maneira mais imediata, ela não tem, ela deixa de ser. Então, essas são algumas perguntas que a gente não sabe. Se, primeiro, tem, não é? Qual o tipo de diabetes? Ele vai ser um diabetes tipo 1, né? Quer dizer, que vai se comportar como tipo 1 por ser viral, quer dizer, destruiu a célula beta, não é? Ele vai necessitar de insulina, ou será que ele vai ser como o diabetes tipo 2, que ele vai usar apenas medicamento via oral, não é? Ou se isso vai passar dali a 2, 3, 4 meses e essa célula ela volta de novo a produzir insulina como sempre produziu, entendeu?
Então, a gente não sabemos ainda. Então, tem esse projeto que está, no caso, fazendo uma análise de diversos prontuários eletrônicos do mundo inteiro e fazendo uma compilação e vendo como é que isso foi avaliado e como é que está sendo investigado e essa evolução desses pacientes. Quer dizer, eu acho que só lá na frente a gente vai ter uma resposta para isso, tá? Não necessariamente o indivíduo tinha que ser pré-diabetes para depois se tornar diabético. Aliás, eles querem saber mesmo, aqueles que não eram diabéticos, quer dizer, que não tinham diabetes em curso, por que que eles pegaram, quer dizer, tiveram diabetes, e se esse diabetes ele vai permanecer ou não, né? Geralmente, esse estudo é para tirar, inclusive, esses pacientes pré-diabéticos, porque isso até facilmente, você pode até compreender, ele tinha já uma certa dificuldade, uma intolerância, né, já à glicemia, uma certa resistência insulínica, até posso compreender dele se tornar diabético durante o curso. Mas aquele paciente que era zero, não tinha zero de problema, um paciente liso, magro, sabe, atleta, tal, e pegou e desenvolveu diabetes. Como é que ele vai se comportar? Né? Vai ser uma coisa eterna, vai ser passageira, vai ser reversível? Essa que é a grande pergunta. Então tem esse movimento, esse trabalho chamado Covid-AB, que é no mundo inteiro, que estão tentando achar uma resposta para mais essa pergunta, né? Essa aqui, mais uma delas. Exato, que não são poucas E não nessa são época, poucas. né? Agora, doutor, existe a possibilidade de um doente reverter o quadro da diabetes ou somente o controle? E aí eu já emendo também, já estamos indo para a parte final do nosso programa de hoje. Eu gostaria de saber quais os cuidados que o senhor passa aí para a população e para os telespectadores que nos acompanham na rede Alesp em relação à diabetes, aí, tanto para evitar quanto para diagnosticar e tratar o mais rápido possível. Então, veja, essa pergunta, a tua pergunta inicial foi se o diabético, se quando ele tem lá o Covid, se o diabetes dele, mesmo já sendo diabetes, ele vai voltar ao normal de como ele era antes, em termos de tratamento e tal, né? Então, provavelmente sim, entende? Esses pacientes que tiveram Covid, né? Aquele grupo que eram assim, que tinha uma taxa de açúcar normal e que pegaram o Covid e evoluíram bem, eles vão pós-Covid vão, digamos, manter o seu diabetes da mesma maneira como mantinham anteriormente, boa alimentação, exercício, uma vida mais digamos, saudável, e tudo mais, não é? Agora, aqueles indivíduos, como eu já falei agora, que não tinham e passaram a ter, esse ainda é uma resposta que nós temos que dar, tá? Agora, para os indivíduos que são diabéticos, né, para tentarem não adquirir a doença, pelo menos num dado momento, é aquela receitinha básica, quer dizer, mudança de estilo de vida, né? Quer dizer, boa alimentação, manter a sua medicação, manter um baixo peso, né? Que lembrar que a obesidade é fator de risco, né? A famosa síndrome metabólica, né? Que é o indivíduo que tem hipertensão, colesterol elevado, não é? Essa pré-diabetes ou no caso, diabetes, não é? Então, esse indivíduo, ele é um risco, né? Então, os pacientes que têm essa síndrome metabólica, por exemplo, não é? Já em curso, e querem evitar, quer dizer, não de ter, mas se tiverem, para não complicar, tem que mudar o estilo de vida. Isso é fato, né? Não só no corona, né? Você tem que lembrar que o açúcar, ele é um agente inflamatório para diversas doenças, né? O açúcar não é um alimento saudável. Ele é muito gostoso, mas ele não é saudável. A gente sabe disso, né? E é engraçado que as pessoas falam muito mal lá dos adoçantes e tal, e falam muito bem dos açúcares, né? Então, é uma coisa meio, eu falo assim, estranho, porque eu brinco com meus pacientes, claro, de maneira grosseira, né? Eu nunca fui a um enterro de quem fez uso de adoçante, entendeu? Por causa do adoçante. Eu fui a vários de quem fez uso do açúcar. Então, o açúcar realmente é um alimento, quer dizer, é um elemento complicado, nocivo, inflamatório. Ele inflama diversas partes do corpo, não é? E nesse momento eu acho que tem que se reduzir o consumo de açúcar, isso é fato, né? Exercício, alimentos mais saudáveis, fibras, ginástica, dentro do possível, e que cada um possa fazê-lo.
Doutor Marcelo, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu, doutor? Muito obrigado. Eu que agradeço a participação, viu? Um abraço a todos aí, fique com Tá Deus. certo. No Obrigado. Alesp Conecta de hoje falamos aí dos cuidados que as pessoas que têm diabetes devem tomar em tempos da Covid-19. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!